Tudo, queria que vocês dessem uma boa olhada, se é que já não deram, para ver a maravilha dessa vista esplendorosa desse topo aqui de Jope, que é uma cidade, antes de ser bíblica, é uma cidade antiquíssima na perspectiva histórica da humanidade. Quando Israel chegou aqui, esse assentamento já existia. Ele é um assentamento tão antigo que ele faz parte de lendas variadas da cultura universal, como de Andrômeda e as influências todas casadas do Egito com a Grécia passam por aqui. Os egípcios, Tutanés III, passa por aqui. A gente tem uma variedade enorme de histórias que vocês já devem ter sido, pelo menos rapidamente, a elas apresentados. Eu quero entrar diretamente nos fatos e ocorrências bíblicas. Enquanto a gente pudesse começar desde o Velho Testamento, e dizendo, por exemplo, que foi do porto de Jope que Jonas partiu, lembram? Ele veio a Jope, e de Jope ele partiu para Tarsis. Tarsis era o lugar mais distante que se poderia naquele tempo ir. Na Espanha, no litoral espanhol. Hoje em dia, para nós, num cruzeiro, a gente faz essa viagem saborosamente. De avião, ela leva algumas horas. Mas naqueles dias, alguém chegar e dizer, eu quero ir para Tarsis, o cara estava pedindo para sair da estratosfera. Ele queria ir para onde não se ia. Ele queria ir para onde indo-se não se retornava. De modo que também não é o caso da gente falar aqui um pouco mais sobre o Jonas, até pelo aperto do tempo. Eu quero me concentrar especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10 em diante, quando se diz que depois da perseguição de Estevão, que é narrada no capítulo 8, até a perseguição de Estevão, aqueles que tinham recebido de Jesus, os apóstolos, a incumbência de pregarem em Jerusalém, na Judéia, à volta, na Samaria e dali até os confins da terra, quando o Pentecoste aconteceu e houve aquela ebuliência comunitária no meio deles, eles passaram a viver uma experiência comunal. Tudo que eles tinham lhes era comum, ajuntavam todos os seus bens e pertences e dividiam entre todos. Os apóstolos faziam a gestão daquelas coisas, até que o grupo cresceu tanto que começou a haver problemas entre as viúvas dos judeus e as viúvas de cultura grega helenizada, mas que também tinham se convertido porque habitavam o ambiente de Jerusalém. É por causa desse impasse de gestão que os diáconos são eleitos. Diácono significa garçom, aquele que serve à mesa, aquele que cuida desse ofício. Então era para essa finalidade que eles separaram 7 diáconos, dentre eles Estevão. No entanto, para ser garçom na fraternidade do amor, o indivíduo não podia apenas manejar bem pão, comida e bebida. A qualificação não diz que tenha feito curso no Senac, que carregue bem uma bandeja. Não, que sejam homens bons, cheios de fé e do Espírito Santo. E dentre eles, os eleitos, surgiu um que cresceu, não como alguém que apenas servia as mesas, mas que servia o pão da graça, o pão da vida, que foi Estevão. E ele pregava com tanta veemência e com tanto ardor, que veio a se tornar notória e pública a presença dele. Tamanha foi a sua veemência que isso desembocou numa ação de apedrejamento dele à porta da cidade, onde a gente vê a menção de Saulo pela primeira vez. Paulo, ainda chamado de Saulo, que era quem guardava as roupas, como hoje aqui estão guardando
as minhas roupas. O pessoal, para apedrejar, tirava as roupas de cima. Tinha toda uma coisa de eu não vou me sujar fazendo isso, deixa a roupa que eu uso por cima ficar aqui, ó, segura para mim que eu vou mandar pedra nele. E aí Paulo disse, podem deixar as roupas comigo. E ele guardou as roupas e assistiu ao apedrejamento de Estevão. Ora, o apedrejamento de Estevão deflagrou ânimos que estavam guardados no coração da liderança do templo e das autoridades religiosas. O desconforto que eles vinham tendo com os apóstolos já era grande. No capítulo 2 a gente vê, capítulo 3, prisões, capítulo 4, capítulo 5, outra vez prisão. Aí há um período de um certo relaxamento convencional naquela relação, até que Estevão aparece como esse incômodo súbito, de repente. Por tal incômodo vem o seu apedrejamento e pelo seu apedrejamento exacerba-se o espírito persecutório. E o texto de Atos 8 diz que os dispersos foram e começaram a pregar a palavra fora de Jerusalém. O que Jesus tinha dito que deveria ter sido feito, com aquele derramado do Espírito Santo e com a experiência comunal, eles pararam de fazer. Porque a coisa mais simples que tem é a gente cair naquela acomodação do aqui tá bom, como é gostoso, eu te amo, meu irmão, aleluia, vamos ficar juntos, vamos cantar juntos, é bom estar com você, é bom orar com você. A gente vai chuchando a espiritualidade com uma rapidez enorme. Aí o texto de Atos 8, que na nossa tradução diz os dispersos, no grego literalmente se diz os semeados. Em outras palavras, o que Lucas está dizendo, o escritor de Atos, é que a perseguição foi uma soberania da graça de Deus para provocá-los num caminho em relação ao qual eles haviam se acomodado. De modo que eles são agora dispersos. A palavra é a mesma que se usa, semeados, para um semeador que pega sementes e joga. Vão, vão, vão. Estevão teve esse papel de provocar a semeadura do que estava guardado no celeiro, o sal no saleiro e não na terra, não na influência da vida. E Pedro, que tinha sido um dos que tinham ficado ali, preso já algumas vezes, porém liberto, e tendo um papel fundamental na construção da experiência comunal que os rodeava, deixou Jerusalém. Jerusalém não está longe daqui, mas vocês vejam como a acomodação estava grande. Ele deixou Jerusalém e veio para o aeroporto de Ben Gurion, aonde hoje está construído o aeroporto. Era a cidade de Lida, ou Lod. E lá em Lida, quando ele chegou, exatamente onde o aeroporto de Ben Gurion está construído, ele viu um homem paralítico há 8 anos, que não andava, chamado Enéas. E ele olhou e viu que o homem tinha fé para ser curado. E disse, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E devia estar uma bagunça o leito do Enéas, porque não é nem toma teu leito e anda, levanta-te e arruma o teu quarto. Certas pessoas precisam ser curadas e o sinal da cura é arrumar o quarto, arrumar a cama. Levanta e arruma o teu leito. E essa notícia diz que correu por toda a Lida, chegou até aqui a Jope, a distância do aeroporto Ben Gurion para cá, e chegou à região de Saron, que nós vamos passar por ela na direção da Cesareia Marítima. Lá na região de Saron, as comunidades do lugar ouviram e ficaram impactadas, começou a atrair gente. Aí mesmo, nessa situação, Pedro continua pregando a palavra e se ouve dizer que ele está em Lida anunciando, e havia uma irmã chamada Tabita, que a gente conhece mais nas igrejas brasileiras
pelo nome de Dorcas, que Tabita nem sempre é muito comum em português, né? Então a Dorcas prevaleceu na sua transliteração, e que era uma mulher generosa, que fazia bem a todo mundo, que fazia artefatos e costurava mantos, roupas para os pobres, abrigos variados que ela podia prover, ela fazia tal provisão. E como ela veio a falecer, sabendo eles que Pedro estava próximo, mandaram chamar. E aí vocês vejam como existia dentro deles a noção, a ideia de que alguma coisa poderia acontecer para além da morte. Eles tinham tanta certeza de que aqueles homens estavam vinculados a Jesus, e Jesus era aquele que ressuscitara Lázaro, e que ressuscitara outros, e as histórias já corriam, que eles mandaram imediatamente chamar a Pedro, depois da cura de Enéas, e a gente lê isso no capítulo 9, quando se diz no verso 36 que havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Essa Dorcas morava aqui, nessa cidade. Foram a Lode, Lida, e trouxeram a Pedro. Quando Pedro entrou, viu todas as mulheres chorando, mostraram as coisinhas que ela fazia. É uma narrativa meio meiga, assim, de mulher para mulher. Ele vai entrando e as senhorinhas dizendo: olha só, esse aventalzinho ela fez, olha o tipo de coisa que ela fazia para dar para todo mundo aqui recebia esse benefício, olha as roupinhas, olha as coisas para as crianças pobres. Foram mostrando o bazarzinho de Tabita para Pedro, até que levaram-no aonde o corpo dela jazia. E ele, tomando-a pela mão, disse: levanta em nome de Jesus, e ela pôs-se em pé, e essa história então correu para todo lado, de Jope a Lida, a Saron, se espalhou, chegou isso ao conhecimento de pessoas em lugares mais distantes. Aí pediram a Pedro que permanecesse aqui, à beira-mar, que hoje é um permanecer caríssimo, não é? Vocês devem ter ouvido no ônibus que uma residência, um apartamento mínimo aqui custa milhões de dólares. Caríssimo. Naquele tempo não. Tinha um homem lá embaixo chamado Simão Curtidor, que trabalhava curtindo couro e também, como todo mundo à volta, dependiam fundamentalmente da pesca. E Pedro permaneceu na casa dele. A visão que Pedro teve uma cenografia melhor do que a nossa, porque nós estamos distantes do mar. Vocês viram lá embaixo como ele estava bem juntinho da água. E se diz que ele estava na casa daquele irmão, onde ele entrava, saía, pregava, voltava, mas naquele dia específico estavam preparando uma comida para ele, e ele tiraram aquela manhã inteira para orar. E ele estava no alto da casa orando, lá em cima, no alpendre, por assim dizer. Ele está quieto, o cheiro da comida está subindo de baixo, era por volta do meio-dia já, o cheirinho da comida subindo, e ele em jejum e oração. Vocês vejam como a psicologia do momento se casa profundamente com a existencialidade dos sentimentos e da revelação de Deus para o coração humano. Frequentemente a revelação de Deus viaja na ambiência, e triste é daquele que não se mantém sensível e aberto o tempo todo para perceber as vozes de Deus na ambiência. Às vezes estimulando os nossos sentidos, às vezes estimulando a nossa imaginação, mas não é à toa que um homem com fome, jejuando, esperando a hora de comer, tem um êxtase com uma visão relacionada à comida. Tudo a ver com a hora, com o momento, com a circunstância, e Deus aplicando a mensagem dele ao coração de Pedro, usando, número 1, a necessidade orgânica dele de
comida. Número 2, a ambiência carregada dos odores do alimento que estava sendo feito. E terceiro, o aplicativo disso àquilo que Deus estava preparando, ou seja, desinternalizar aquela igreja que estava se transformando num fim em si mesmo, numa comunidade que tivesse missão, que tivesse propósito, que tivesse significado missional. É nesse contexto que Pedro diz que ele contemplou numa visão um objeto. Eu acho interessante que essa palavra objeto aparece na narrativa 3 vezes. Aparece aqui, quando se diz, Lucas descreve, ele viu um objeto na forma de um lençol descido do céu pelas pontas. Aparece de novo na narrativa que Pedro faz da história lá em Cesareia Marítima, que nós veremos posteriormente, e aparece quando ele é indagado por Jerusalém, que entrou em crise, porque disse, quando soube que Pedro tinha ido a Cesareia Marítima e pregado para um centurião romano, entrou em crise. Como é que tu entras na casa de um homem que não é judeu, pregas a ele, comes com ele, te confraternizas com ele? Outra vez ele disse, eu tive a visão de um objeto. Tamanha foi a concreção da imagem que lhe chegou, que ele objetiza. É subjetiva a experiência, mas a visão, Lucas faz questão de dizer, viu com clareza e nitidez um objeto, que para ele era como um lençol. Talvez se fosse algo acontecendo em Meca, ou acontecendo no Egito, hoje em dia, com categorias islâmicas, o indivíduo fosse dizer, eu vi um tapete que baixou do céu à terra, agora era um tapetão, não era um lençolzão, porque ele diz, com toda a sorte de quadrúpedes. Quadrúpedes, amigos, vai de cavalo, jumento, você imagina o que ele não viu, era um aras que baixou, ele olhou aquilo ali, era quase uma nave-mãe, um negócio assim. Um zoológico celestial desceu na cara dele, cheio de bicho. Não só quadrúpedes, mas répteis da terra, lagartos, todo tipo de coisa relacionada a esses animais e aves dos céus, em grande quantidade, todos eles alimentos que não eram permitidos na dieta religiosa dos judeus comerem. E a voz que vinha a ele dizia, Pedro, mata e come. Aí ele diz, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. É interessante essa fala de Pedro, né? E quando alguém chama outro de Senhor, de Curios, de meu déspota, não existe um de modo nenhum. Alguém vai dizer de modo nenhum César. Perde a cabeça, né? Mas a graça de Deus gera essa liberdade onde o indivíduo sabe que há um Senhor sobre ele, mas estranhamente surge no coração dele a liberdade de dizer não, não, não. De modo nenhum, Senhor. Porque nesta boca aqui nunca entrou coisa comum nem imunda. Aí a resposta de Deus muda tudo, tudo. Do contrário, nós não comeríamos nem misto quente, minha gente. Nós que tivéssemos nos convertido a Jesus não saberíamos o gosto de um mocotó. Ou teríamos só lembranças dele, do tempo da nossa não conversão. Linguicinha nem pensar, coisa nenhuma. Aí diz lá o Senhor, o que Deus purificou, não consideres tu coisa comum e imunda. Essa visão se repete por 3 vezes, com a mesma reação de Pedro, com a mesma resposta divina. Nisso, enquanto Pedro está entendendo o significado dessa oferta gastronômica orgiástica, do ponto de vista dele, tão escandalosa, tão esquisita, chegam aqui homens cuja história tinha começado 2 dias antes em Cesareia Marítima,
para onde nós iremos daqui a pouco. É a visão que um homem chamado Cornélio, piedoso, temente a Deus, que adorava o Deus único, vivo e verdadeiro, embora não fosse ele judeu, era romano, mas se tornara um homem de oração, de boas obras, de solidariedade, de piedade, e que tem uma visão de um anjo que vem a ele e diz: olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas. Não é interessante numa época em que a gente faz tão pouco de esmola? Há 3 dias atrás eu postei lá na minha página no Facebook alguma coisa sobre um cara que olhava para o espelho, o mendigo, e o espelho do mendigo refletia a face dele. Aí ele se via no mendigo. E aí não tinha texto nenhum escrito, eu escrevi algo assim do tipo: todo mendigo deveria andar com espelho, que é para aquele que dele se aproxima enxergar que atrás daquele cara existe alguém que carrega exatamente a imagem dele, a imagem e semelhança de Deus. Aí uns 3 ou 4 comentaram lá: de modo nenhum, isso é função do Estado, o Estado que socorre os mendigos. Imagina só, agora aquilo que Jesus disse: vendei o que tendes, dai aos pobres, não emprestai, mas doai, atendei a quem te pede, virou tudo missão do Estado para os crentes. A parábola do bom samaritano, vamos já rasgar, é missão do Estado. O sentimento de morte de compromisso, de solidariedade que toma conta dessa geração adúltera, nojenta, corrupta, desalmada e dessensibilizada, que a nossa geração, é tamanho que qualquer ação que deve ser praticada por nós com amor, com bom senso, sem a inocência de uma dadivosidade estúpida, mas sem a gente perder o sentido daquilo que possa ser socorro efetivo a ser praticado às pessoas, virou missão do Estado e já não nossa. E eu espero que vocês do Facebook, que vão me assistir na VTV, ouçam isso, seus idiotados. Tá bom, amigo? Pois bem, aí o que acontece é que o anjo diz a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para diante de Deus, e eu vim para te dizer que tu chames, mande chamar entre aqueles que te servem, tu envies até a Jope, a beira-mar, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, por um outro homem chamado Simão, também conhecido como Pedro, porque ele tem palavras de vida para ti. Naquela mesma hora, Cornélio, lá em Cesareia, que de ônibus não é distante para nós, mas andando a pé, era caminhada pelo menos de um dia inteiro no sol causticante à beira-mar, enviou 2 dos seus homens que viessem até aqui, e os homens já chegaram no dia seguinte, e Pedro ainda está elocubrando. Que negócio foi aquele? Que visão mais doida foi aquela? Aquele lençol com cavalo egípcio, com jumento, com lizards, com todo tipo de répteis, com aves estranhas, esquisitas, mandando fazer guisado, comida daquilo. O que Deus quer comigo? O que Deus purificou, não consideres como um imundo. O que tu estás falando comigo nisto? Batem a porta. E aí a dona da casa abre e perguntam: escuta, aqui é a casa de um homem chamado seu Simão Curtidor? Está hospedado aqui um outro Simão chamado Pedro? Está lá, enfim, morando. Pois é com ele que nós viemos falar. Aí Pedro imediatamente conectou as coisas, mandou que os homens entrassem e eles explicaram o que era. E Pedro disse: então vamos. Pegou 6 irmãos da região e os fez acompanhá-lo até a Cesareia Marítima.
Mais um dia de viagem, de modo que eles chegaram na casa de Cornélio já no dia seguinte, às 3 horas da tarde. E o Cornélio, quando recebeu emissários, porque naquele tempo um homem de poder como Cornélio, antes de que a comitiva chegasse, a notícia já chegava. Já tinha aqueles que se adiantavam no caminho, já está vindo aí, estão vindo aí, estão chegando. Deu tempo de Cornélio reunir toda a parentela dele e todos os amigos em casa. E Pedro chegou, entrou e foi fazendo uma explicação que depois, certamente, acerca dela, ele ficaria até envergonhado. Porque é uma explicaçãozinha desnecessária, mas ele faz. Ele começa dizendo: ó, vós, irmãos, bem sabeis que para um judeu como eu, não é lícito aproximar-se e nem entrar na casa ou ter contato com alguém de uma outra raça. Eu, porém, ontem, na casa de Simão Curtidor, tive uma visão e narrou pormenorizadamente a mesma história que já está antes contada, que Lucas faz questão de repeti-la nos detalhes. E aí ele inicia falando de Jesus, que andou por toda parte, fez o bem a todos, como as autoridades não identificaram nele o Messias profetizado no Antigo Testamento, e agindo com um coração endurecido e invejoso, sem saberem, cumpriam as profecias quando o mataram. E quando ele está dizendo isso, o Espírito Santo interrompe a mensagem. E isso é que é maravilhoso, é uma oração que eu faço todo o tempo: é: Senhor, não deixe eu acabar de pregar. Porque é maravilhoso quando o Espírito Santo se derrama e você não consegue terminar de pregar. Como algumas vezes na minha vida aconteceu. No meio de uma pregação haver um derrame tão grande do Espírito Santo de eu dizer: bom, chega. Continuar falando é atrapalhar o processo, é lutar contra o fluxo, acabou aqui. Porque qual é o objetivo de qualquer pregação se não gerar a fé que produza no coração a intensidade de fervor, que aproxime as pessoas de Deus e que as encha da consciência do amor de Deus no coração? Aí o Espírito se derrama sobre eles. Ninguém tinha sido doutrinado sobre falar em línguas, nem sobre profetizar. Olha que quando é genuíno, é genuíno. Quando é de Deus, não tem cursilho preparatório para receber o Espírito Santo. Onde quer que ofereçam a vocês um curso sobre o Espírito Santo, não vão lá. Eu estou te pedindo a vocês, em nome de Jesus. Porque onde Deus quer se derramar, Ele se derrama e não precisa de instruções prévias. Deus é Deus. O Deus que precisa ser ensinado no modus operandi dele já foi corrompido na cabeça da gente no processo. Enquanto Pedro está falando, o Espírito se derrama e eles falam em línguas e profetizam, e Pedro fica embasbacado. Aí ele tem um segundo conflito. O pessoal olha em volta para ele e diz: Pedro, aquele mesmo pessoal que tinha falado em línguas em Jerusalém, que tinha tido a experiência do dia de Pentecostes, ficam olhando, pensando: poxa, a gente pensou que isso era uma coisa para nós, judeus, dentre os judeus, para nós, judeus de Jesus. A cabeça humana é um negócio desgraçadamente mesquinho e apequenante. No máximo, judeus, dentre os judeus, judeus crentes, dentre os crentes, os que andaram com Jesus. E agora? Está aí um centurião romano, sem pedigree, sem absolutamente nada, um vira-lata do ponto de vista da percepção religiosa, falando em línguas e profetizando como nós no princípio. Receberam o mesmo dom, porque é graça, favor imerecido, tanto imerecido por judeus quanto imerecido por gregos, bárbaros, citas, brasileiros e qualquer outra etnia. Pela graça sois salvos,
pela graça sois santificados, pela graça sois justificados, na graça sois batizados no corpo de Cristo, como Paulo viria dizer, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, e a todos nós que cremos fomos batizados no mesmo corpo, sem distinção. Aí Pedro faz a pergunta lógica, escuta, a gente pode negar o batismo para esses que já receberam o Espírito Santo? Porque uma coisa Pedro tinha entendido, que o batismo com água, ou em água, ou como vocês queiram, é uma simbolização externa, é um testemunho da fé para homens, e é no máximo uma ressignificação psicológica para o indivíduo que teve aquela operação no coração, mas que é feito de carne, de sangue, de sensorialidades e vive de expressões físico-relacionais no mundo dos humanos. Esse é o papel do batismo. É uma confissão pública, histórica, é uma introjeção psicológica de algo que já está plantado em nós, mas que em si não realiza milagre nenhum, a menos que o milagre tenha precedido o batismo. Batismos com água ou em água que não foram precedidos pelo derramar do Espírito Santo não batizam ninguém. É apenas lavagem com mais água ou lavagem com menos água. Totalmente dispensável. Aquele ladrão ou malfeitor que morria ao lado de Jesus na cruz não foi batizado nem com uma cuspidela divina para o lado, eu já lhes disse isso. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aqui também acaba essa hipertrofia batismal, que nada mais é do que um paganismo religioso, transformar o batismo num ato salvífico. É ainda resquício do catolicismo romano, constantiniano, na cabeça de gente que não entendeu o significado do Evangelho até o dia de hoje. Aí Pedro disse, escuta, a gente vai negar o batismo com água? A gente vai negar o estereótipo, a gente vai negar o arquétipo, a gente vai negar a exteriorização para aqueles que já receberam a essência? De modo nenhum. E batizou a ele e a toda a sua casa. E houve grande alegria entre eles. Agora, uma coisa interessante é sobre isso que eu quero falar aqui, porque conquanto eu volte rapidamente a essa história lá em Cesareia, porque não me será possível estar lá sem aludir a ela rapidamente, mas eu vou me concentrar em outra coisa lá. Aqui para nós, concluindo esse momento, eu quero apenas dizer o seguinte: quem precisava mesmo de tudo que aqui está sendo narrado era Pedro, minha gente. Não era Cornélio. Cornélio não estava salvo. Cornélio ia só receber instrução sobre como viver a vida de fé com mais consciência objetiva, com mais certeza clara, com mais convicção do que já se fizera por ele. Cornélio iria ser pacificado na perspectiva de que ele aprenderia que o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado de uma vez para sempre. Na realidade, já tinha sido imolado desde antes da fundação do mundo. Cornélio iria aprender que visitas dele a Jerusalém agora eram como as nossas, de natureza turístico-espiritual, mas não eram peregrinações salvíficas. Não há nada sagrado em Jerusalém para nós e nem em outro lugar, como Jesus disse à mulher de Samaria, moradora de Siquém, hoje na Cisjordânia, que diz, Senhor, aonde é o lugar onde se deve adorar? Nossos pais dizem que é neste monte Gerezim que está aqui. Já vocês dizem que é em Jerusalém, aonde é? E Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que vem a hora, e já chegou. Já é a escatologia cumprida e realizada para sempre, em que os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus nem aqui, nem em Jerusalém. Aqueles que Deus busca para seus adoradores o adoram aqui, na existencialidade, no coração, em espírito e em verdade. E aqui vale a pena, para quem nunca me ouviu dizer isso antes,
fazer uma distinção fundamental entre o sagrado e o santo. O sagrado é coisa que o homem cria. Se nós todos resolvermos que essa minha Bíblia, que está comigo há 40 anos, é uma relíquia, eu morro, dá um surto na Adriana e em vocês também. Aí vocês botam isso aqui dentro de uma caixa de cristal. Aí é uma ilustração perversa, meu amor. Então, aí vai todo mundo até Brasília. Onde é que ele lia a Bíblia? Ah, era aqui nesse lugarzinho. Aí fica todo mundo, olha a Bíblia do Caio. Vira sagrado. Sagrado é um fenômeno humano. Santo é algo que Deus faz. De modo que o sagrado o homem faz, o santo é. Só Deus santifica, o homem não santifica, o homem sacraliza coisas. Então Jerusalém é uma cidade sagrada, como ela pode ser santa com tanta morte, com tanto ódio, com tanta divisão, com tanta disputa? Essa é uma disputa pelo domínio do sagrado. Porque se fossem mentes santas, não tinha ninguém brigando com ninguém. É tão simples de entender. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, que a Jerusalém de hoje não gera para a vida, gera para a escravidão, como cidade, como lugar sagrado. Paulo já dizia isso no ano 60, 10 anos antes da Jerusalém daqueles dias ter sido derribada. Imagine se Paulo chegasse hoje aqui, o que ele não diria? Senão que aquilo virou um centro de convulsão, de escravidão e de angústia por causa do culto ao sagrado. O culto ao sagrado ainda vai acabar com o planeta Terra. Vocês podem ter certeza. A exacerbação do sagrado é um dos elementos mais conturbadores da humanidade. A gente tem guerras todos os dias por fatores de natureza econômica, política, mas você pode colocar sobre tudo isso o papel fundamental das disputas pelo sagrado ou dos pretextos do sagrado, reivindicando coisas, separando os homens. Pois bem, quem precisava daquilo tudo era Pedro. Cornélio, foi simples para Cornélio, um anjo chegou, não foi um lençol, não. Se fosse um anjo que chegasse para Pedro e dissesse, Pedro, daqui para frente, você fica aberto para receber gente diferente, esquisita, de todo modo, porque Deus está chamando. Pedro ia dizer, eu não sei não, qual é teu nome? Em nome de Jesus te revela. Será que eu estou discernindo bem esse espírito? Pedro é que precisava daquele cerimonial. Pedro é que precisava daquela reflexão. Pedro é que precisava daquela introjeção. Cornélio era fácil, era simples. Para Cornélio, o evangelho chegava como um adendo que fazia agora com que o espírito dele piedoso ganhasse a certeza de quem ele adorava e da liberdade no espírito que o evangelho trazia a ele. Agora, Pedro estava escravizado. Escravizado a Jerusalém, escravizado à igreja de Jerusalém, escravizado ao comunitarismo de Jerusalém, escravizado àquele sentimento de aura apostólica que reinava já em Jerusalém em torno dele, de Tiago e de alguns outros. Tanto é que na sequência isso vai sendo desmontado, né? Pedro é tirado de lá, Tiago, irmão de João, logo depois é decapitado. Essa aura vai sendo quebrada, porque tinha um adensamento que era prejudicial. Aonde quer que você tenha figuras muito fortes, a tendência é que pessoas à volta comecem a constelar e cada uma apenas ficando em estado de admiração contemplativa, passiva e omissa. Você tira determinados indivíduos, geralmente os dons afloram. Enquanto algum que tem uma proliferação de dons está adiante, todo mundo só senta e diz, não, se ele não falar, ninguém ouve, se ele não abrir a boca, a revelação não vem, se ele não chegar, a coisa não acontece, até que aquele indivíduo é tirado e os dons afloram e brotam. No caso de Pedro, ele está sendo salvo
do poder esmagador que aquela consciência religiosa do judaísmo ainda exercia na mente dele, e ela tinha se associado agora ao conforto de terem recebido o Espírito Santo e acharem que, porque estavam sendo generosos com os outros, eles podiam viver naquela panela de graça fechada sem cumprirem o que Jesus disse. Vocês vão receber dunamis, poder, é para pregarem aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, aonde quer que haja mundo, aonde quer que haja homem, aonde quer que haja ser humano. Então, olhe para você hoje e se pergunte o quanto que aquilo que um dia foi evangelho para você ficou amuralhado. Porque o que Deus quer nos salvar dos evangelhos amuralhados, não importa quais sejam os nossos pretextos. Frequentemente a gente diz: a comunhão é tão boa. Aí o cara troca qualquer oportunidade de anunciar a palavra em qualquer lugar por aquela comunhão doce e preciosa. Oh, como é doce e precioso estarmos aqui, oh irmãos. E é o pretexto para que a gente não viva, a gente não seja, a gente não se dê, a gente não encontre, a gente não se abra, a gente não se escancare para o próximo, a gente não inclua, a gente não enxergue, a gente não vá a lugar nenhum, porque aqui é doce e preciosa a comunhão dos alienados. Deus está salvando, o Espírito Santo está salvando Pedro da alienação. Agora, Pedro não foi logo totalmente salvo disso. Era preciso chegar um homenzinho chamado Saulo de Tarso, com quem a gente andou nos últimos 10 dias por caminhos na Ásia Menor e na Grécia, para fazer a verdadeira revolução se instalar. É isso que eu digo para vocês por enquanto aqui. Guardem no coração essa palavra em nome de Jesus. Tá bom, gente boa? Vamos orar? Tá quente o sol? Tá bom, tá bom. Que horas são? Meio-dia. Passaram.